eu te perguntar uma coisa, aproveitando essa questão tem uma pergunta de Ana Lu sobre as questões. Sim, eu vi. É, Boa. é, Sobre essa questão de ciclo, por exemplo, eu costumo repetir as matérias durante a semana. Então, por exemplo, dia de terça é dia de estudar de raciocínio lógico, mas dia de sábado também é dia de estudar raciocínio lógico. Então, assim, se eu perco terça porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu vou pro sábado, tipo, dentro da semana, mas mesmo assim continua sendo improdutivo, não é Continua isso? sendo- Eu não vou dizer errado, mas é improdutivo. Exato. Eu entendi o que você está Pronto. falando. Isso aconteceu porque você estabeleceu 2 dias especificamente para raciocínio lógico. Tudo bem. Mas vamos dizer que, por obra do destino, naquele sábado é o aniversário do seu afilhado. Ou é o aniversário da sua mãe, ou é o aniversário de casamento, ou é o aniversário de qualquer coisa que você não possa faltar. Aí o que é que vai Sim. acontecer com você? Você Não não estudei vai raciocínio novo. lógico. Porque aí você diz assim, ó, poxa, exatamente a frase do você. Poxa, as coisas só acontecem no dia de raciocínio lógico. Só que você precisa enxergar que não precisa existir dia de raciocínio lógico. Não tem que ter dia de matéria. Esquece Sim, isso, porque sua vida é dinâmica. Então, como a vida é dinâmica, não adianta você querer estabelecer um estudo estático. Então, sim, a vida cotidiana é dinâmica e o estudo é estático. Aí a vida muda e o estudo está aqui, ó, parado. A vida muda e o estudo está sim, parado. Tem pandemia e o estudo está parado. Não tem pandemia e o estudo está parado. Entende? Tem feriado e o estudo está parado. Não tem feriado e o estudo está parado. Não tem como. Tem que ser dinâmico para que exista uma capacidade de adaptação. Olha o darwinismo que eu falei. Olha Darwin de novo. É um darwinismo estudantil. Um darwinismo estudantil. Então, no caso, no planejamento semanal, quando a gente faz o planejamento, por exemplo, eu faço planejamento no domingo, Certo, porque eu gosto de ter uma visão do que eu tenho que fazer durante a semana. certo. Então, no caso, ao invés de eu escolher matérias, eu posso escolher, por exemplo, horários para teoria e prática. Ou então só teoria e prática durante os dias, não é selecionar matérias específicas. Pode ser assim? Vou te ajudar nessa linha. Antes de eu lhe responder, vamos só responder aquela sua pergunta anterior, que foi a da Ana Lu, que foi a Tá. quantidade de questões por ciclo. Certo? Sim, Quando eu certo. estabeleço uma linha de ciclo, por exemplo, eu estabeleço uma linha que eu acho bem produtiva, eficiente, a linha de 60 por 10. O que é isso? Que a cada 60 minutos de estudo que você tem, existe 10 minutos de descanso. Sim, Ok? ok. 60 minutos por ser uma hora fechada. Mas nós estamos habituados a nos situarmos em termos de rotina pela hora. E, Sim, sobretudo, a linha, por exemplo, do formato Pomodoro, que é 25 minutos, é muito pouco, é muito eu também acho. você não consegue vencer um conteúdo para concursos, na minha forma de ver, não funciona. Funciona Eu não consegui me adaptar. começando lá um processo na adolescência de estudar, que não consegue ficar muitas horas estudando. Aí é bacana, para estabelecer fixação de hábito de estudo. Aí o Pomodoro é bom, que é 25 por 5. Eu prefiro 60 por 10, é mais eficiente, porque quando você pensa, por exemplo, em uma videoaula, geralmente ela tem 60 minutos. Quando a gente pensa numa aula expositiva, é sempre calculado em horas, entende? Então, 1 hora, então, Sim, 3 ciclos. Então, enfim, você consegue estabelecer uma base melhor por hora do que especificamente por um tempo menor. Alan, pode fazer 25 por 5? Pode. 50 por 10? Pode, mas enfim, eu estabeleço como um modelo mais eficiente. Eu já testei vários. Como eu brinco, são 5.000 alunos aprovados. 5.000. Então, é uma quantidade enorme de alunos que passaram por essa metodologia e que tiveram êxito. Então, a gente consegue estabelecer um perfil comportamental bem interessante. A partir dessa análise de perfil, o que é que eu estabeleço? Eu sempre digo que eu não posso brincar com a trajetória de ninguém. Então, eu preciso lógico. ser o mais objetivo e pragmático possível. Não dá para achismos. Não dá para dizer assim, eu acho que você tem que fazer tantas questões por hora. Não. Eu vou lhe dizer de forma plausível e lógica o porquê da quantidade que eu estou lhe dizendo. Quando eu penso nas questões de concursos, existe uma
quantidade de tempo para você realizar a prova. Certo? Uma duração total de prova. Em regra, as provas que são múltipla escolha, elas possuem 60 questões. Vamos pensar uma prova, por exemplo, da Polícia Militar, que é o seu caso. Sim. Então, você tem, imagine, 60 questões. Vamos pensar. Vamos pensar em 60 questões. Não estou dizendo necessariamente que a da PM foi 60. Vamos pensar em 60 questões de múltipla escolha. Essa é a regra. Você tem redação e você tem tempo para marcar o gabarito. Se você pensar em 1h30 para redação, deixando uma margem de 30, se você precisar passar limpo por alguma razão, ou pensar ainda o tempo de 30 minutos para você passar o gabarito, que é o normal, você teria 1h30 de redação, já passando a limpo, se for o caso, se é que você fez um rascunho total, porque os professores de redação indicam que façam tópicos e já vá para a redação. 30 minutos para marcar o gabarito, só aí 2 horas. E você tem 60 questões. Se for uma duração de 5 horas, o que é que acontece? Você sobra 3 horas para o resto. Sim. 3 horas são 180 minutos. 180 minutos para 60 questões são 3 minutos por questão. Então isso é média. Isso é testado, tá? Então é média. Ok? Ok. Pensou nisso? Ok, legal. Se a gente já pensa no estilo CESP, Sebrasp, em regra nós temos 120 questões. Mas também a gente não tem várias proposições. Então a gente consegue estabelecer uma média de 2 minutos por questão. Como a gente, pensa comigo, se são 3 minutos para fazer uma questão, em 1 hora, que são 60 minutos, você vai fazer 20. Que é 20 vezes 3 minutos. 20 questões. Confere? Confere. Vamos lá. Minha net caiu para 60 de estudos, são 10 questões? Não, são 10 minutos de descanso, Arlene. Veja só, então vamos novamente aqui. Se a gente estabelece a linha da revisão, pensa comigo. Se a gente estabelece a linha da revisão, não, perdão, das questões do CESP, se são 2 minutos por questão e você tem 60 minutos para 1 hora, um ciclo de estudos, quando eu estabelecer um ciclo de questões do CESP, você vai fazer 30 questões. Confere? Confere. Então, Deixa eu até anotar. eu estabeleço uma média, para você não ficar assim, ó. CESP são 30. Múltipla escolha são 20. Só porque, às vezes, quando você está fazendo a seleção por temática, vem questões CESP e vem questões FCC e FGV, que eu aconselho que faça por essas 3 bancas. Salvo quando você já tem a banca definida. Se você não tiver a banca definida, essas 3 são as tradicionais. Elas vão representar todo o outro acervo. Tranquilo, Arlene? Elas vão representar o outro acervo. Então, se você estabelece, nesse cenário, 25 questões, é maravilhoso. É maravilhoso.